Olá, meu nome é Viviane Colassino, sou advogada e hoje estou aqui recebendo a doutora Natália Bramides, especialista em Direito do Trabalho. Ela vai falar um pouco a respeito dos reflexos da pandemia do Covid-19 nas relações de trabalho, em especial sobre o teletrabalho. Tudo bem, doutora Natália? Olá, doutora Viviane, tudo bem e você? Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Poderia explicar o que é o teletrabalho? É a mesma coisa que home office? Então, doutora, o teletrabalho, popularmente a gente costuma dizer, sim, tratar como home office, né? Mas não necessariamente é a mesma coisa. O teletrabalho, ele é um regime de trabalho específico, né, com regras específicas que foi introduzido na CLT em 2017 na reforma trabalhista, pela Lei 3.467, né? Home office a gente pode falar de forma genérica qualquer trabalho que é realizado em casa, né? Então, posso trabalhar de segunda a quinta no escritório e sexta faço home office. Isso não significa que eu sou um teletrabalhador, né? O teletrabalhador já é aquela pessoa que presta os serviços de forma preponderante fora do estabelecimento do empregador e com a utilização de tecnologias de comunicação. Esse sim é o teletrabalhador e que tem um contrato de trabalho específico, né, denominado teletrabalho. E o empregador pode, a qualquer momento, determinar que o empregado passe a trabalhar em regime de teletrabalho, ou o contrário, se já está em teletrabalho, que retorne às dependências da empresa? Então, doutora, quando isso foi introduzido na CLT, né, havia a necessidade de que fosse feito mediante um aditivo contratual, né, um acordo individual mesmo, entre o empregado e o empregador, e aí, feito esse acordo individual, poderia ser deslocado, né, alterado o regime de trabalho presencial para o trabalho em casa, o teletrabalho. Só que o contrário, como o trabalho em casa, em tese, ele é mais benéfico, né, teria que ter um prazo mínimo aí de 15 dias para que voltasse a ser prestado no estabelecimento do empregador. Só que o que acontece? Com a pandemia do coronavírus, foi editada a MP 927, no dia 22 de março desse ano, né? E que ele colocou algumas medidas para enfrentamento dessa calamidade, dentre elas a possibilidade do empregador determinar o regime de teletrabalho. Nesse caso, então, ficou dispensada a existência prévia, né, de acordo entre as partes, e também foi determinado que o prazo para determinação de início de alteração desse regime fosse de 48 horas, sendo que poderia até mesmo ser feito por comunicação por meio eletrônico. E o empregador é obrigado a arcar com as despesas do empregado para a realização do trabalho à distância, por exemplo, luz, internet, equipamentos? A lei, tanto a MP quanto na CLT, ela diz que essas disposições elas devem constar por escrito desse aditivo contratual feito entre as partes. Então, isso deve constar por escrito. Isso acabou gerando algumas dúvidas de interpretação, né? Porque dá a impressão que se não tiver nada escrito, então poderia ser do empregado. Porém, de outro lado, a gente tem um princípio no direito do trabalho, né? Que é o chamado princípio da autoridade, de que todas as despesas são por todas, aliás, os riscos do negócio são de responsabilidade do empregador, né? Consequentemente, também as despesas. Então, um critério que foi estabelecido de forma mais razoável para solucionar isso foi determinar o que são despesas ordinárias e extraordinárias. Se eu tenho na minha casa se eu contratei a internet na minha casa e realizo serviços comuns, apenas mando e-mail, não preciso contratar uma internet uma velocidade mais rápida para atender esse trabalho que eu vou passar a realizar na minha casa, o empregador não é obrigado a arcar com essa internet, porque é uma despesa ordinária minha. Mas se eu tenho uma necessidade de adequar minha infraestrutura, de fazer contratação de serviços que eu não tenho, neste caso, aí passa de ser a responsabilidade do empregador, ou de ressarcir os custos, ou até mesmo de fornecer. E o empregado que trabalha em regime de teletrabalho, ele tem direito a horas extras? Não tem por essa disposição legal. Também na lei, em 2017, lá no artigo 62 da CLT, foi incluído o teletrabalho, né, entre os tipos de trabalho que não estão sujeitos ao controle de jornada e, portanto, pagamento de horas extras. E quais as cautelas que as empresas devem tomar nesse período ao adotar o regime do teletrabalho? Olha, as empresas elas sempre devem adotar as cautelas no sentido de documentar, né,
as práticas que elas estão realizando. Então, observar as exigências legais, realizar os aditivos contratuais, né, para que depois, onde haja obrigação de constar expressamente que seja teletrabalho que conste, verificar os prazos, né, essa questão aí de se é necessário ressarcir as despesas ou não, tem um prazo para fazer o aditivo, né. Muito importante também instruir os empregados quanto às normas de segurança do trabalho, que é algo que, né, muito mais difícil de ser observado, mas também deve ser observado em casa, e até mesmo fornecer um termo de responsabilidade para que o empregado possa assinar, em que ele se compromete a seguir aquelas instruções que foram passadas. Dessa forma, ele fica, né, relativamente resguardado, né, da sua responsabilidade quanto a futuros acidentes ou doenças que possam surgir, né? Não que não vá ter responsabilidade, mas é uma forma de depois poder comprovar que passou as orientações. Certo. Muito obrigada, doutora Natália, pelos esclarecimentos. Agradeço muito. Eu que agradeço.